Olá pessoal, você já parou para pensar como a energia elétrica chega nas nossas casas? É um longo caminho até chegar nas nossas casas. A gente vai ver aqui no próximo slide que para a energia elétrica que sai lá da usina hidrelétrica, que o Brasil geralmente a fonte de energia principal são as usinas hidrelétricas, até chegar à nossa casa passa por um longo caminho e essa energia ela vai ser transformada várias vezes até chegar nas nossas residências. Então, por essa imagem aqui, ela é bem interessante, porque a gente vai ter a usina hidrelétrica gerando energia e aí essa energia é transmitida por cabos até o transformador, né? Esse transformador ele vai aumentar a tensão e diminuir a corrente para que a gente consiga transmitir energia a longas distâncias através de linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão vão até as subestações transmissoras. Essas subestações transmissoras elas vão rebaixar a tensão por transformadores também. E aí vai ser distribuído por outras linhas de transmissão até chegar a uma subestação de distribuição, que aí vai ser lá na nossa cidade. E aí na subestação de transmissão a gente vai ter tensões divididas, uma para o grupo B de consumidores, né, que são os consumidores residenciais, e outra para o grupo A de consumidores, que são os grandes consumidores, os consumidores comerciais e industriais. Mas tudo isso só é possível graças à lei de Faraday-Lenz, né? E o que é que diz a lei de Faraday-Lenz? A lei de Faraday percebe-se que ao introduzir um ímã em uma bobina, esta acusa a presença de uma corrente elétrica na mesma. Então, por exemplo, a gente está usando aqui um simulador do FET, que eu vou deixar o link lá no final do vídeo. E aí esse simulador do FET aqui, a gente tem um ímã. E aí quando o ímã se movimenta no interior de uma bobina, variando o fluxo magnético, né, que é a quantidade de linhas de campo que passa por essa bobina, a bobina, né, vai acusar uma corrente elétrica. Se a gente aumentar o número de espiras, essa intensidade da corrente elétrica também vai aumentar, né? A força que a gente vai chamar de força eletromotriz. Voltando para cá. E aí, o que é que a lei de Lenz diz? Né? Em 1834, Ernst Lenz definiu que a força eletromotriz é igual ao negativo da variação do fluxo magnético no interior da espira, assumindo assim a seguinte forma: Epsilon, que é a força eletromotriz, é igual ao negativo do ΔΦ, a variação do fluxo magnético no tempo, né, o ΔT. Então, a força eletromotriz vai ser igual à intensidade da variação do fluxo negativo. E é isso que acontece nos geradores, né? Quando a gente tem um gerador, por exemplo, no Brasil a gente utiliza fonte hidrelétrica. Então, é a força da água que vai movimentar uma turbina. Essa turbina vai variar o fluxo magnético no interior de uma bobina, gerando assim energia elétrica. Se a gente aumentar o número de bobinas, também vai aumentar a intensidade da força. Outra maneira de aumentar a intensidade da força é aumentando a variação do fluxo magnético, ou seja, aumentando a rotação desse ímã. Então, se a gente chegar aqui nos 60, né, que é a rotação frequência da nossa rede, 60 Hz, então a gente vê que já tem um fluxo de energia de corrente elétrica, uma força eletromotriz bem intensa, né? E a gente viu também que para a energia ser distribuída, ela precisa de transformadores. Por quê? Porque os transformadores, eles vão aumentar ou diminuir a tensão. Então a gente vai precisar de uma fonte alternada, porque a fonte alternada vai variar o fluxo no interior da outra bobina e transmitir assim, gerar energia elétrica. Então, se eu tenho uma fonte contínua, ela não vai gerar energia elétrica. Então, se eu aumento aqui a amplitude e a frequência, ela gera energia elétrica. Então, quanto mais próximo, maior vai ser a intensidade dessa força eletromotriz. E se eu aumentar mais uma espira também na outra bobina, a gente vai aumentar também a força eletromotriz, né? Isso aqui faz tanto para aumentar como para rebaixar a tensão, que são os transformadores, né? Então, por isso que essa imagem aqui ela se justifica
E aí por isso que a gente utiliza a corrente alternada e não corrente contínua, né? Porque se fosse corrente contínua, não haveria a figura dos transformadores. Consequentemente, não tendo os transformadores de energia, a corrente alternada não conseguia, a corrente contínua não iria conseguir transmitir energias por longas distâncias. Então foi por isso que Thomas Edison ele deu no burros d'água, porque a corrente contínua não consegue transmitir por longas distâncias a energia. E aí por isso que hoje em dia a gente utiliza a corrente alternada e não a contínua. Quem se interessar pelo simulado, tem aqui nesse link do FET. Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.